Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula e hoje a nossa live sobre sonhos, estudos de casos clínicos de sonhos. E temos aqui a participação do nosso aluno da Escola Formação do Psicanalista, dos estudos das obras de Sigmund Freud. E quem se encontra presente aqui hoje é a nossa aspirante Bernadette e o aspirante Fábio, com quem aqui nós vamos começar essa troca maravilhosa. Bernadette ou Fábio? Você quer falar, Bernadette? Quer tirar alguma dúvida? Boa noite, André. Boa Boa noite, noite. Fábio. Eu, na verdade, assim, na questão dos sonhos, né? Eu peguei uma parte mais no final ali, né, do livro, mas eu achei, assim, bem instigante, né? Entender mais sobre, né? Nas questões ali do sonho, até, assim, para mim, isso, assim, de como o Freud mesmo interpreta os sonhos, assim, para mim, eu acho, assim, algo bem. Eu acho maravilhoso como ele faz assim as interpretações assim, né? Algo que eu com certeza não consigo fazer, né? Porque, né? É bem fazer toda essa análise do sonho, né? Eu acho que tem que, né? Entender muito bem, né? Estudar bastante e é assim a interpretação do sonho, eu acho assim que é bem complexo mesmo, né? Tem várias questões ali. E para mim, é, cada vez que eu assistia uma videoaula, né, entendia, assim, né, e até isso, assim, mesmo dos meus sonhos, assim, aconteceu esse processo assim, de lembrar mais dos sonhos, porque eu não Sim. lembrava, sonhava, mas não lembrava. Então, a partir do momento que eu comecei a assistir às aulas, né, isso, assim, de recordar, né, de lembrar dos sonhos, começou a acontecer. É porque quando não lembramos do sonho, é que nós o recalcamos. E Freud vai dizer, e até o Jorge Fóbio vai falar, nós não somos inocentes, como Lacan afirma. Até para recalcar, no próprio o volume 5, Freud vai dizer que tem que desejar, tem que desejar. Então, é, tudo na vida, tudo na psicanálise, passa pelo desejo. Então o Lacan fala, não, não existe inocente. O Me Jung também ouvindo? vai falar, Me ouvindo, André? tô te ouvindo, cadê a Bernadette? Ah, tá aqui. Desculpa, eu mudei pro computador. Saiu do celular, não deu certo. Tudo bem. Então, é importante que você está aqui com a gente. Então, Bernadette, eu não lembro do sonho. Hoje, quando eu não lembro do sonho, eu fico tranquilo. Eu falo, opa, recalquei. Eu não estou dando conta. Mas acontece comigo às vezes de eu ter o mesmo sonho a noite toda. Quando eu acordo, eu dou um espaço e aí eu falo, o que que esse sonho quer falar comigo? Porque o sonho às vezes quer falar com a gente. Nós não sabemos esperar, né? E em psicanálise, o sonho é meu, não é do analista. O analista vai me dar uma pincelada, tá, mas isso aqui, e mais isso aqui, e esse ponto aqui, tá? Ele vai convidar você, mas, como você falou, o sonho não é fácil, realmente não dá para definir um sonho, né? Freud, no volume 4 ele vai dizer que o sonho tem vários nomes. É, o vidente, o oráculo, o profeta, a visão. Mas não tem como definir uma coisa que, por exemplo, falta a última aula, né, que eu tenho que entregar para vocês. São 20, são 26 páginas. O Freud vai falar ali o resumo de toda a obra nesse último capítulo. Aí você fala assim, como é que esse cara conseguiu fazer isso, né?
Mas em psicanálise é uma coisa chamada, Bernadette, não é disciplina, é compromisso. E compromisso envolve ego. Então, quando o ego está ali empenhado, a pessoa deslancha. Alguém quer falar alguma coisa mais sobre sonhos, tirar dúvidas? Hoje é o momento. Pô, André, algumas dúvidas com relação ao sonho. Até estava revendo umas aulas hoje, umas aulas antigas hoje sobre isso. Até passei para, acho que foi uma das aulas do curso do Sigmund Freud sobre sonhos. A questão que você coloca na aula que o sonho traz tudo aquilo que você foi recalcado e é a questão de que quando o seu ego não suporta o que está no sonho, você meio que levado, obrigado a despertar, mesmo que você não queira, para não ter contato com aquilo pelo seu Uhum. pré-consciente, até não entendi. Queria saber Sim. um pouco mais de detalhes sobre isso, assim. Que tipo de detalhe você quer saber? É assim, por exemplo, acontece alguma coisa comigo ao longo do dia. Aí eu tenho aquele sonho que aparentemente é muito sem sentido, mas tem elemento de alguma coisa que me incomoda lá dentro. Como é que é o Sim. mecanismo que ele agrega esse tipo de coisa, assim, nas cenas? Os sonhos é baseado naquilo que você foi capturado e que o seu pensamento não deu continuidade, né? E aí você sonha. Então, Freud vai falar dos sonhos sem sentido, sonhos de nudez, sonhos de estar mijando na cama, né? Tudo tem um significado ali. Os sonhos absurdos, sonhos que parecem bobeira, mas Freud fala, mas tem algo ali. Vai depender do quanto eu estou interessado em olhar. É como um filme que você fala assim, nossa, eu não fui assistir esse filme no cinema, mas ele ganhou Oscar, por que será? Gente, eu não fui assistir esse filme, não dei trela para ele e ele está concorrendo ao Oscar. Tem alguma coisa ali que pegou. Assim é um sonho. Quando você descarta ele, você está descartando um saber, um conhecimento que está falando diretamente para você. Isso De, são os al- sonhos. de alguma coisa que ficou internalizada em você e você não deu Recalcado. conta e não tem acesso àquilo. Ficou recalcado, é isso? Exatamente, exatamente. Ah, Exatamente. tá. Não, é porque eu estava vendo isso hoje, eu falei, nossa, é bem interessante, porque depois você pode. Até já conversamos sobre isso várias vezes em outras aulas até aqui. Você pode ser tipo, uma mistura de coisas, uma mistura de cenas absurdas. Até o Freud coloca muita coisa isso nos textos dele. Sonhou que o barquinho estava chegando, aí chegou um barquinho, partiu o barco grande no meio e aquela coisa toda. E ele era o militar lá, aquela coisa e tal. Ele tá falando de Não, outras coisas que surgiram. nesse sonho tem um militar, tem um governador e Freud fala, aqueles dois era eu. Sim, exatamente. Depois ele vai explicar por que que aqueles dois era eu. Era uma preocupação que ele tinha, né, de deixar uma estabilidade para a família dele. Freud vivia com essa preocupação, né? Tanto é que no final da vida quem cuida dele é Ana Freud. Ela era pedagoga e psicanalista. Ela é que cuidava do pai. Não é, e não é que o pai não trabalhasse. O Freud atendeu até depois de velho. A idoso ele continua atendendo, né? Mas o Freud tinha essa preocupação com a família e com os filhos, né? Então, aquela preocupação ele reproduziu no sonho aquele texto. E eu dou dica para vocês, né? Alguém que pretende trabalhar com sonhos na clínica tem que ter aí um pouco de noção de semiótica, linguística, se puder ler, mitologia. Não sei se é um livro desses neuróticos obsessivos por aí, né? Que compra, sei lá, uma caixa de livros de mitologia. Eu não vou Tem, falar nada. mas haverá sinais, né? Eu tenho muitos É, aqui, eu sou um desses tipos, por isso que eu não falei é, nada. é bom não falar, não. Então, mitologia, arquétipo, simbologia, por quê?
sonho é um universo infinito. Sonho. Outro dia eu vi, né? Foi no passado, alguém me procurou, falou assim: eu te ensino em um mês a desbloquear o sonho. Eu falei, ué, mas quem disse que o sonho está bloqueado? Quem disse que o sonho está bloqueado? O sonho está ali fluindo. Isso foi estranho, porque na verdade o sonho ele tá trazendo aquilo que tá recalcado, assim. Exatamente. E E a quando pessoa me você fez não uma, suporta, você toma aquele susto, acorda, meu Deus, o que que é isso, né? né? E a pessoa me fez uma proposta, tipo assim, eu vou fazer você desvendar os sonhos em um mês. Falei, desvendar? Mas nem Freud desvendou nada. Freud morreu cheio de dúvida. E tem uma questão, que com quem fala uma coisa dessas, os sonhos, dentro da discussão que eu entendi, me corrija se eu estiver errado, é uma questão muito individual, né? É aquela Sim, coisa, nem. depende dos os símbolos que a pessoa tem, a cultura que a Aham. pessoa vive. Por O exemplo, próprio. para nós aqui, se você vai tá de luto, por exemplo, no enterro, você vai de preto. Se você for no Oriente Médio, você vai estar de branco. Se for enterrado de amarelo, é terrível. Os caras acham terrível. Então, aquela coisa, se um cara do Oriente Médio for chegar e falar sonho, o sonho tá vestido de amarelo, a pessoa fala, aqui a gente vai achar estranho. Para ele falar, é terrível para ele, aquilo, por exemplo. Sim. Então, E cada família tem a sua cultura particular. O cara que mora em São Paulo, muitas vezes não segue a cultura do estado, ou do município, ou do sim, bairro. Ele tem a cultura dele particular. sim. É uma coisa que o Jung, o Lacan explorou, essa questão da subjetividade particular do sujeito. Tem a coletiva e tem aquela coisa, tipo, tá, por que que ninguém tá de preto? Não, a gente não acredita nisso. Esse aqui morreu, a gente fica à vontade. Todo mundo aqui bebe cerveja. Essa é a tradição da família. Todo mundo bebe cerveja. E Por você entende exemplo, isso. é até uma questão que se coloca aí que eu acho que é a questão do sonho só dá para a pessoa investigar e entender na análise individual da pessoa. Sim, e vai depender, aí eu volto a falar, e aí eu vou falar que nem o lacaniano. O quanto esse analista está muito atravessado com a clínica. Porque às vezes o paciente vem cheio de alegria, ou o aluno vem cheio de alegria, como já aconteceu comigo, de ser frustrado, de eu estudar um assunto, né? Sobre dinheiro e levar para a professora e a pessoa me jogar um balde de água porque percebeu que eu tinha mais conteúdo, ao invés dela somar, a gente ali desenvolver um saber, a pessoa ficou irritada comigo. Então, é muito chato, e aí eu volto a falar, eu fico muito chateado com isso, porque o paciente está trazendo ali um conteúdo rico do seu sonho, ali tem um atravessamento, ali tem um discurso, e o analista deixa passar. Até, Isso é muito até, sério. até numa aula que você discutiu isso, que o sonho, na verdade, ele traz texto, né? Ele é um texto, né? Ele é um texto vivo do sujeito. Agora o analista vai chegar e vai perguntar, tal, o que que é isso aqui para você? Pois é. Aí os dois vão caminhando, né? Embora o analista tenha que ter aí o seu arcabouço de conhecimento, né, desse assunto, ele tem que respeitar que aquele sonho é do sujeito, não tem nada a ver com o arcabouço do conhecimento, porque o paciente também tem o seu saber, ele tem o seu saber, e a F é isso, opa, o saber dele. Ah, mas ae provoca, mas o que que é isso aqui também que você tá falando aqui? O que que é mais isso aqui também? Uhum. Cadê a Bernadette? Cadê o Anderson? Fecharam as câmeras, ninguém quer participar, estão tudo quietinho ali, né? Na moita, não querem falar. Cadê eles? Cadê esses dois? Ó, vou fugir um pouquinho agora, quer ver? Deixar a pessoa no sufoco. Olá, cadê Boa o noite, boa Anderson? noite, Cadê boa você, noite. Anderson? Boa noite, Anderson. É que Cadê eu tô, é que você, eu tô João? dirigindo, tô Ah, chegando em é? casa ainda, Tá legal, estamos te mas tô aguardando aqui aqui. ouvindo, tô aqui ouvindo, já já eu chego, mas tô ouvindo aqui. Cadê a Bernadette, gente? Ela sumiu, essa menina.
Ela vai e volta. Não... Tava prestando atenção aqui. É, mas é, fica à vontade também para participar, fica à vontade. Sim. Até assim, André, eu ia falar, pedir um pouco, né, para entender melhor essa parte da elaboração secundária, que eu fiquei um pouco assim na dúvida ali. Elaboração secundária, mas em que texto está isso? É dos sonhos? Isso. Bom, o que é essa elaboração secundária, né? O que o Freud está falando ali, né? É, é esse momento que o sujeito está atravessando. Só que a elaboração em psicanálise não é no campo da lógica. É aquilo que volta e meia o sujeito volta, mas que raio de sonho é esse? O que é uma elaboração? É algo que o sonho está falando, olha, aquele sonho que você repete, está pedindo para elaborar ali em cima, né? Tem aquele sonho infantil, que você Uhum. teve, aquele sonho primário. Ele vai voltar agora na fase adulta com uma outra roupagem, um outro estatuto, né? Que agora pede, nesse momento secundário da sua vida, uma elaboração. Mas é o mesmo sonho da infância, porém com uma outra roupagem. É o mesmo sonho. Ele só mudou o estatuto. Antes ele estava no campo primário da infância, e agora ele Uhum. está no secundário. Peraí. Esse sonho me parece familiar. Já aconteceu quando você acorda e fala, gente, esse sonho me parece familiar. Não sei por quê. Claro que é. Você sonhou com ele na infância. Só que recalcou, porque a criança não lembra do sonho. Não lembra. Pode acontecer de, na vida adulta, a pessoa falar assim: eu lembro de alguns sonhos da minha infância. Opa, então tem algo falando já aqui. Se a pessoa na vida adulta consegue lembrar, peraí, eu lembro de alguns sonhos da minha infância, recortado, mas eu lembro. Opa, é o teu próprio inconsciente falando: vem cá, o que aconteceu aqui para você ter sonhado isso aqui na sua infância? É como nascer primário. A aposta tem que acontecer ali naquele momento da infância, né? Desde o útero até os 8 anos, né? São as apostas. Para quando chegar ali na fase da adolescência e juventude, esse secundário já tem um norte, porque ele teve apostas. A, a mesma coisa são os sonhos. Espera aí, por que esse sonho está repetindo? E por que esse sonho me parece familiar? Por que esse sonho me desperta uma certa saudade? Opa, então você já sonhou com isso aqui. Entendi. Você já sonhou com isso aqui. Porque em psicanálise, Bernadette, nada é novo. Essa cena já aconteceu. Essa situação aqui já É, aconteceu. Opa, quem está falando? oi, é Anderson, vou fazer uma pergunta. Parei aqui no final. É, é, costumo muito, acontece muito comigo essa ideia de sonhos recorrentes e eles têm um novo layout, uma nova roupagem, mas é sempre a mesma mensagem, a mesma estrutura. É, tem alguma semelhança com o fato da gente, na vigília mesmo, quando a gente não está dormindo? Tem essa possibilidade de, por exemplo, a gente ter aquela experiência e a gente age de uma determinada maneira, não gosta de como a gente agiu, recalca, essa mesma situação acontece depois no futuro, ou mais longínquo, ou breve, enfim. E parece que é um comportamento que a gente vive tanto dormindo quanto acordado, né? Então, eu queria saber se tem alguma correlação entre essa repetição das coisas que a gente recalca, Sim, independente de ser no sonho ou não. essa repetição está falando de algo que o sujeito está preso ali. Tipo, por que que eu não falei isso com essa pessoa? Por que que eu não tomei essa atitude? Onde é que eu estava nesse ano que eu deixei as coisas passar? E o sonho mostra isso. O sonho mostra aquilo que você deixou passar, aquilo que você deveria falar. E a pessoa fala, mas por quê?
Já aconteceu comigo de uma vez o meu analista perguntar: onde é que você estava em 2017? Eu não sei. Aconteceu tanto evento em 2017 que meu analista me perguntou: mas onde estava o André? Para deixar as coisas passar, para deixar as coisas fugir, para deixar as coisas sair das mãos dele. Comecei a elaborar em cima disso. Resposta veio logo? Resposta veio 2 anos depois. Esse canal não é assim. É um processo. Muitas vezes a elaboração pode acontecer de hoje para amanhã, a pessoa tem um insight e pode levar 2 anos. Depois de 2 anos eu falei, caramba, agora entendi o que aconteceu comigo em 2017. Por que que eu abri mão disso? Por que que eu não fechei aquele contrato? Por que que... Sabe quando as coisas dão uma luz e você consegue ver tudo com muita clareza? Assim são os sonhos. Mas vocês têm aí uma vida pela frente, como analistas, que daqui a pouco cada um aqui vai se autorizar analista, de pesquisar, ler e reler esses 2 volumes, assistir essas videoaulas quantas vezes quiser. Caramba, agora estou entendendo alguns sonhos. Agora estou me entendendo. Pode falar, Bernadette. André, esses dias, né, que eu fiz a cirurgia do siso, né? Eu tive um sonho, Nossa, eu nem tive um fala. sonho, tive um sonho um dia antes, assim, bem um sonho estranho, né? Que talvez que tenha relação com a questão da injeção ali do dentista, né? Da anestesia, né? Foi um sonho que eu lembro só uma parte, talvez, não sei. Não foi um sonho longo, né? Eu só lembro, assim, da parte que eu sonhei que, né? Eu tava com a minha mãe e com a minha irmã. E aí, vinha uma cobra, mas não era uma cobra normal. Era uma cobra, assim, pequena, né? E mais curtinha. E ela ficava aqui, meu antebraço, né? Uhum, E aí, a minha mãe falou assim, para o veneno não se espalhar para o sangue, né? Para o corpo, sim. vamos pegar essa agulha e furar ali para sair da veia o veneno. E aí ela furava com a minha irmã a minha veia ali. E aí eu ficava com medo que furasse a veia errada, que não parasse mais de sair sangue. Aí eu interpretei que teria relação com isso, com a questão do sangue que sai, né? Quando você, né, extrai o dente. Tem elementos interessantes. A cobra, né? O que que representa a cobra para você? O que que representa a cobra num contexto arquétipo feminino, ancestral? O que que representa esse veneno, né? Uhum, Tem elementos aqui interessantes que dá para ser explorado, né? Dentro de um estudo, é o que eu sempre falo. Eu digo, repetir aqui. Isso sou eu. Meus alunos não são obrigados a seguir, não é a minha cartilha, é a minha cosmovisão. Eu penso que o analista não deve se dar ao luxo, tipo, eu só vou atender isso e, não. Estamos numa era que quanto mais você tiver um arcabouço, um escopo de conhecimento, vai te dar uma abertura de compreensão maior. O que que significa essa cobra, né? uhum, Morder logo próximo ao punho. O que que é esse veneno? O que representa esse veneno, né? O que representa esses 2 furos? Era o Ouroboros? É um ciclo que você está passando, está entrando e vai sair outro ciclo, percebe? Aí a gente volta àquelas aulas lá da grande mãe. O que significa essa picada? A psicanálise, Freud chamava de peste. O que é uma peste? Depois que entra no sangue, né? Não tem mais, você está contaminado, né?
Então, o que significa esse veneno? E te matou, não matou? Não, não morreu. Então, o que significa não morrer nesse sonho com esse veneno? Né? Então, tem elementos aqui bem significativos. Tem uma questão arquétipa aí, que é uma serpente, né? Fala também um pouco desse feminino, né? Então, será que realmente tinha a ver com o dentista? Ou tinha a ver com alguma coisa além dessa preocupação emocional, né? Com a questão de ir ao dentista? Tem uma série de elementos aí falando, né? Ah, mas será que tinha a ver com o dentista? Sim ou não? Porque em psicanálise, a análise sempre puxa um pouco mais, olha um pouco mais, investiga um pouco mais. Sim. Né? Psicanálise é essa coisa de chegar, não, olhe um pouco mais. Tem um filme, Dragão Vermelho, com Anthony Hawkes, de Hannibal. E aí, o Hannibal, ele é um psiquiatra com formação psicanalítica, e esse detetive vai procurar ele, e ele falou assim, olhe um pouco mais. Acho interessante aquele psicopata, né? Falou para ele, olhe um pouco mais. Psicanálise é assim. Não, isso aqui tem a ver com isso. Não, não é assim. Não é 2 mais 2 é 4. Não é. Tem um outro elemento aqui que significa esse veneno. Isso está contaminado com veneno. O que que é isso? Morreu ou não morreu? Não, não morreu. Tá, então tem algo aqui a mais. Até a Percebe? questão da figura, né, de duas mulheres também, né? De a Tem mãe e a duas. irmã, né? E você é uma terceira mulher, que No, significa duas mulheres aí, né? Fala de uma egrégora, duas mulheres juntas já fala de uma egrégora, três mulheres já falam que de uma bruxa, deusa, a Hecate, né? A donzela, a mulher e a idosa, que representa a sabedoria, né? Então, hum. tem elementos aqui bastante falando. E que se a pessoa for mergulhando, ela fala assim, caramba, não era nada a ver com essa primeira hipótese aqui. Tinha mais elementos aqui, falando diretamente. Porque o tempo todo o inconsciente está falando com a gente, Bernadette, o tempo todo. O tempo todo. Fábio voltou Tá me ouvindo, Ira? perfeitamente. Ah, eu consegui dar um jeito num tablet que eu tenho aqui em casa, o computador estava de lado, então, Aham, é a rebelião das entendi. máquinas. André, como diz Asimov, robôs não sonham. Robôs não sonham. Quer tirar mais alguma dúvida, Bernadette? Quer trazer mais alguma contribuição para a gente? No momento, não. Fábio quer falar? Fábio, Estou aqui pensando um pouco, André, antes de trazer mais algum tema. tudo bem. Tá? Eu Fique. fiquei na briga da informática, agora estou me achando novamente. Tá? Eu lembrei, André, de uma aula sua, né? Que você trouxe a questão também do sonho como atemporal, né? Sim, ele é atemporal. Que até você Ele é trouxe um exemplo ali agora não vou lembrar exatamente, de uma pessoa que teve um sonho que, né, que nem existia aquela coisa, eu acho que era os drones, né? Aham. Os drones. Ela conversou comigo há pouco tempo. Foi ano passado. Nossa, eu acordei e falei, eu vi umas coisas no ar. E assim, como é que pode, né? Ela sonha uma década antes. Olha que coisa assustadora, né? E aquilo piscava no ar, uma luz vermelha piscando no ar. E aí um dia ela ligou a TV, viu um comercial de um drone, ela gelou. Como é que é isso? Uma década antes você sonha com algo que
percebe? É assustador. O que que é um sonho, gente? O que é um sonho, não é? Pode falar, Fábio. Isso aí levantou uma questão curiosa, agora me ocorreu. É assim, como o próprio está dizendo que o inconsciente é atemporal e está tudo lá, tal, Sim, ele é temporal. provavelmente o que está por vir está lá também. O que é que podemos Ele já fazer? viu. Na verdade, ele já sabe, ele já esteve lá. Lacan vai dizer que o inconsciente já foi lá. Aí eu coloco uma questão interessante. Os escritores de ficção científica que elaboram coisas que ainda estão por vir, tipo, muito realismo, às vezes esse realismo de telefone Aham. celular, será que esses que elaboram coisas na ficção deles, que aconteceram de fato, vieram ocorrer depois, se concretizaram, eles não tiveram acesso Olha, ao consciente deles, por sonho por outro olha, meio? o saber do inconsciente não está restrito somente a nós. Eu não acredito nisso. Embora nós saibamos discernir que determinado saber que chega para nós, analistas, é desse inconsciente, é desse lugar do recalque, que é no recalque que se encontra ali o saber, o conhecimento, uma verdade transformadora, uma verdade iluminadora que vai nos iluminar. Bom, o próprio Big Brother foi previsto lá atrás, o grande irmão, né? O grande olho, né? Essa coisa que somos vigiados o tempo todo, né? Que é o grande olho, o livro. O livro 1983 já falar do Big Brother. Não, tem o Grande Irmão, que é o livro. Uhum. 1983 já falava dos nossos dias. Como é que é isso? O cara tá lá na década de 70. Como é que é isso? Ou, por exemplo, um exemplo mais simples, que pega Star Trek, anos 50, 60, o cara na nave abre um negócio e entra tricorder. Alô? Que na verdade é um startup, um celular startup dos anos 50, né? Igual Percebe? um startup, por exemplo. Mas se nós pararmos, agora eu vou viajar um pouco no tempo com vocês, vou dar uma viajada aqui, tá? É, Se vocês observarem os registros arqueológicos, que quando eu fiz teologia eu tive que estudar arqueologia, vocês vão ver coisas lá que vão falar, peraí, vai ver o helicóptero, o submarino, o Hum, avião, a bolsa. A bolsa tem um significado muito forte na vida da mulher, né? Desde as eras ancestrais, né? A bolsa tem um significado aí, é um mini útero, né? A bolsa é um mini. Já observou que a bolsa cabe tudo dentro? É um útero, já observaram? Já observou? uhum. A bolsa é um útero, gente. Ninguém nunca percebeu isso. Mas às vezes quando eu ando na rua, quem é meu amigo ri de mim na rua. O André faz a gente rir, porque ele fica prestando atenção nas coisas. Eu falei, não, gente, para mim, é uma diversão fazer leitura, e aí eu tô aprendendo com o Lacan a ler as coisas. Quando eu olho com uma bolsa, eu falo, gente, aquilo ali é um útero. Pode observar. Dentro da bolsa da mulher, você acha de tudo. Tudo. Até guarda-roupa você acha. Até guarda-roupa. Tu acha biscoito do ano passado, chiclete da semana retrasada. Uma mulher, mas esse chiclete também, não sei, comprei. Bala House, de um mês atrás, tá na bolsa daquela mulher. Como? Ninguém sabe. Mas tá lá. É um útero. Mas olha só, o Freud vai estudar Leonardo da Vinci. Quem é que prevê o nosso tempo numa era de incerteza, subjugada pela era das trevas? Ele veio assistir a live, ô, Fábio. Faz É, isso não. mas, Ele tá querendo se tornar psicanalista, Fábio. Poxa, ele está aqui comigo. não deixa, rapaz. Não reprima o desejo do bichinho. Ah, ele gosta de cola, por isso que eu peguei ele. Gente, como é que pode alguém
na Era das Trevas, produzir material de anatomia, roupa de submarino e já projetar o avião Leonardo da Vinci. Gente, que é isso? Que é isso? Gente, olha, olha o que o conceito desse homem fez com ele. Ele foi 200 anos à frente da época dele, gente. Gente, você consegue aqui comigo entrar na cabeça de Leonardo? Galileu Galilei. Olha só, a Terra não é o centro do universo, não, tá? Quem falou isso para ele não tinha o telescópio Hubble. Qual o mais avançado de hoje, telescópio? É o Hubble ainda? Eu acho que foi James Webb. Ah, mudou já? Mudou. Não sabia. Pensava que era o Hubble. Ele Vocês continua lá, mas percebam, vocês assim, percebam, o inconsciente que o Lacan fala já foi. Imagine você estar aqui, e já contei essa experiência para vocês em aula. Eu estava no colo da minha mãe e apaguei frações de milésimos. Eu estava no colo da minha mãe, eu era criança, eu tinha entre 7 para 8 anos. Eu apaguei no colo da minha mãe. E eu sonhei com uma casa. A única coisa que eu lembro dessa casa no sonho era o rodapé de com uma madeira bem trabalhada, um lustre no teto, uma iluminação muito bonita, e a mesa estava farta, e os talheres estavam impecável. Eu acordei, criança, sem entender nada, passado 30 anos depois, eu estou numa festa de amigos, e quando eu saio do banheiro, algo me, me pede para olhar para o chão. Eu olho o rodapé, a madeira idêntica. Gente, o sonho veio na minha frente, o sonho veio. Eu olho para o teto, tá lá o lustre. E olho para a mesa, aqueles talheres impecáveis. Só que eu fiz o dever de casa, eu nem sonhava ser psicanalista, eu ainda era professor de teologia. Quando eu tive aquele sonho, aquela casa não existia. Como é que é isso? Como é que é isso, gente? Aquela casa não existia, aquela família não morava ali. Como é que se explica isso? O Como é que André, você sonha? Como é que você daí sonha com um lugar que não existe ainda uma árvore, essas pessoas não nasceu? Como é que é isso, gente? Gente, olha só, definir o sonho, tentar definir a psicanálise é pedir para você parar no pinel. Não faz isso. Falar que nem Ana Sui. Segue o fluxo, vai embora. Mas o inconsciente já sabe. Ele é atemporal, ele é atemporal, o sonho é atemporal. Pode falar, Bernadette. E nesse caso, assim, quando tem esse tipo de sonho, né, que aconteceu lá no passado, né, quando, né, e traz para o atual, muitas pessoas colocam também como quando se fala déjà vu, talvez. Tem um déjà vu. Não foi tudo, Bernadette, né? Por exemplo, como é que pode? Você está aqui e sonha com um crime que aconteceu no centro da família, você não era nem nascido. Olha, aconteceu esse crime e eu sei aqui qual foi a causa desse crime. Como é que é isso? Você não era nascido. Essas pessoas já morreu e a pessoa está aqui, volta 100 anos atrás. O que é isso, gente? O que é isso? Pode tem até, falar. uma, tem até uma pergunta com relação a isso. Se tem um inconsciente infinito que está à frente, onde está a nossa liberdade de escolha, né, com relação às coisas? Que já Mas tá lá aí no... é que dá. Não existe liberdade se é o inconsciente que está me levando.
A Pois é, associação livre é associação livre. O que que é associação livre? A pessoa está ali falando, daqui a pouco ela entra num texto. Por que falou isso aqui? Aconteceu isso na análise. A pessoa está, peraí, eu queria falar uma coisa, mas estou falando outra. Peraí, gente, é você que está falando ou é o inconsciente que está te conduzindo? Já pois aconteceu é. comigo do paciente chegar assim, mas eu já vim de casa com o texto pronto, tudo arquitetado, e eu fico assim olhando, eu falo, mas a análise é isso aqui. Não é você falar o que quer, é você falar aquilo que não quer. Você não quer falar nisso inconsciente, você vai falar. O analista, como sujeito de inconsciente, ele traz, ele chama isso, né? Isso é maravilhoso. Eu acho gostoso isso quando o paciente chega para mim e fala assim: Nossa, André, eu ajustei tudo na minha cabeça, estava tudo acertadinho. Chego aqui, eu tô falando outra coisa, mas aí é o que eu falo, isso é análise. Análise é isso. Não é você falar só o que quer, é falar aquilo que você está evitando falar. Ou Por até que vai falar uma coisa e depois não lembrar. Eu falei isso. Falou. Às vezes o analista lembra 8 meses depois, lembra daquela sessão que você falou? Você lembra? Ainda xinga o analista, que demônio, essa peste. Eu tenho umas crias, não vou citar nomes haverá sinais, que mandam umas energias para mim de longe. Haverá sinais de riso, mudança de cor, de pele, né? Chega assim umas energias assim no meu pescoço. Junta com uma amiga lá dos States. Aí eles usam lá o lado da força deles. Mas só que o Darth Vader aqui tá preparado, né? Aí fala assim, aquele bruxo safado, a gente tá legal na análise. Quando vai ver, aquele troço leva a gente lá pro raio que o passa. A caixa de Pandora abre, nossa. Tem um analista, que peste, que demônio. A criatura nem existe. O Anderson Ai, chegou, demônio. chegou. Pois é, essa parte de sonho é muito atrativa, né, para mim. Tem gente que não gosta de falar sobre isso, tem gente que não gosta de estudar isso, mas eu, particularmente, tenho uma atração muito grande, assim, porque eu venho de alguns estudos da imagem e essa parte semiótica sempre me fascinou muito, né? E, ó, acabei de comprar um livro de semiótica tem 2 dias, né? Então, haverá sinais aí, né? Haverá sinais que alguém está se autorizando a clinicar. Tá ouvindo aí? Temos aqui duas testemunhas, dois aspirantes. Tá Bernadette e vendo? Fábio como testemunha. E o restante dos alunos que estão assistindo essa live, que vai estar gravada. Olha, Anderson, a gente viu lá você dizendo que vai se autorizar na clínica, hein? Olha, será? E é muito bom, né? Eu acho incrível. Assim. Porque o sonho, nem o Freud se atreveu a dizer que era o sonho, que gerar eu. Nem o Freud se atreveu. Não, o sonho é isso. Em psicanálise, nós não fazemos a afirmativa das coisas. Simplesmente deixamos. Deixa acontecer. Deixa caminhar. Porque psicanálise não trabalha com nada fechado, conceito fechado. Não. Pode ter uma reviravolta aqui. Pode ter mais. E a psicanálise é isso, é surpresas. A psicanálise, ela faz ter surpresas. É o que a gente vai estudar agora, a partir da quinta-feira que vem, né? A psicopatologia da vida cotidiana, né? Os atos falhos, os esquecimentos. Por que que eu esqueço nome próprio? Por que que eu esqueço o nome dessa pessoa? Por que que quando eu vou ligar, ligo para outra pessoa? Por que que eu, em vez de chamar seu nome, chamei o nome de outro? Por que que eu tive esse rompante de comportamento que fugiu da minha razão? Isso é o ato falho, é aquilo que estava lá recalcado, que o inconsciente fala, vai, agora vem para fora. Revela para o mundo quem você é. Revela para o mundo quais são suas reais intenções. Sem hipnose, sem provocação. O psicanalista Marcos Coutinho Jorge diz o seguinte: a presença do analista agita os lugares. Agita.
Os inconscientes ficam agitados. E a pessoa confessa, ó, é isso aqui que eu estou vivenciando. É isso aqui. Sem fazer força, sem hipnotizar, sem persuadir. Acontece, vem. Entrega para você. É aquela coisa que a gente brinca de psicanalista. Hein? Entregar o ouro pro bandido. Quem era o bandido? O analista. Deram o ouro na mão do demônio. Agora ele fala, agora sei. E parece que cai no colo da pessoa, assim, né? Então, Ai, nem pedir, a pessoa já, ó, vem cá, o que é que tu acha? Quem é você, né? E acontece. são as invocações, né? São as invocações. O analista está sempre invocando a clínica. Isso é que é gostoso. Está sempre invocando a clínica, o analista. Que a análise acontece aqui. E ela acontece pela via da transferência. Isso é que é gostoso. Alguém tem mais alguma dúvida ou falar, trazer algum acréscimo sobre sonhos? Eu estava ouvindo, quando eu estava dirigindo, eu estava ouvindo a aula e teve essa parte dessa plástica, né, do sonho, desse layout que a gente monta. E eu imagino, né, acho que foi dito aqui, que pensando no paciente, né, ele vai formular essa textura desse sonho, essa estrutura gráfica, né, que ele vai montar ali, o inconsciente vai elaborar ali, por mais que ele não tenha a compreensão, o poder ainda de interpretação, mas essa parte estética do sonho é muito a partir do repertório imagético que ele constrói ao longo da vida. Uhum. Que Então, ele quando vai, ele que ele traz vai, isso para análise, soma o repertório que ele tem junto com o repertório do analista. mas aí é que tá, o analista vai indagar para ele, tá, e essa árvore aqui? Ah, eu lembrei, essa árvore aqui tinha a ver com a minha infância, na casa da titia, tá, e essa mulher aqui tinha uma vizinha assim, assim, percebe? Ele vai começando a fazer links, mas tem ali alguma coisa que vai escapar, e quando eles falam, peraí, isso aqui, aí entra a dúvida, peraí, isso aqui eu não sei. Tá, mas você trouxe pro sonho. Sim, mas eu não sei. Ali que começa realmente o trabalho de sonho. Aquilo que ele fala, não sei, mas isso aqui tá me deixando encucado, essa parte aqui do sonho. Tá, mas esse aqui você conseguiu identificar, essa casa, essa rua, essa montanha, essa cachoeira. Tá, mas esse elemento aqui? Esse elemento aqui é o que Freud fala. Esse X aqui é que ele vai ter que ficar, se voltar para ter que ver. E volta, né? Volta. Ah, se Volta, volta. volta, aquele sonho se repete. E quando aquele sonho se repete a noite toda, você acorda angustiado, tonto, parece que você saiu de uma Sonhou ressaca, 5 horas ah, seguidas, parece. fala, cara, que diabo de sonho foi esse que se repetiu a noite toda parecendo um disco velho? É aquilo, né? Aquela insistência do inconsciente, olha bem para esse sonho, olha bem para esse sonho, né? Ele tá insistindo, olha bem para esse sonho aqui. E diante de uma narrativa assim de um paciente que está contando aquele sonho, como é que o analista ele vai, por exemplo, chamar, ó, vem cá, esse pedaço aqui, esse frame aqui dessa tela toda, qual é que é o critério para a gente selecionar assim? Olha esse pedaço aqui que você não está prestando atenção, né? De onde vem esse despertar aí? É, é naquilo que ele deixa passar desapercebido. O desapercebido é que interessa para o analista. O que não tem nada a ver, o que não tem sentido é que o analista fala, aqui tem algo, aqui tem algo, né? Ele vai interpretando o sonho dele, pá, 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 dentro de um achismo, dentro daquilo que ele consegue compreender, o analista fala, tá, mas isso aqui, nada a ver,
O que não tem sentido, o que não tem explicação é que interessa para o analista. Isso aqui. E muitas vezes é nesse ponto aí é que tem uma mensagem. É aquela famosa assim, aquele suspeito que ninguém suspeita, que está na sala e ninguém, não, ele estava lá de boa, bebendo, ele é legalzinho, ele é bonzinho, o analista, bonzinho, me fala mais desse bonzinho, como é que ele é? Não, todo mundo da família gosta dele, ele é simpático, tá, me fala mais desse simpático, né? Às vezes esse simpático tem uma neurose infantil e as pessoas subestimam a neurose infantil. Mal sabem do grau da perversidade do neurótico infantil. Eles têm uma pirraça acentuada e perigosa. E eles arquitetam fazer o mal para o outro. Ah, neurótico infantil é só um dependentezinho, né? Ele quer atenção, ele quer ser cuidado, ele quer ser amado, tá? Não corresponde só não. O que que ele vai fazer com você? Ele vai fazer uma pirraça, ele vai fazer uma perversidade, né? Que você fala assim, mas como é que essa pessoa nessa idade fez isso? É o bonzinho que você falou, que não tem nada a ver. Vocês percebam, a psicanálise, ela se importa com aquilo que ninguém olha, ninguém vê, ninguém dá importância. Assim são os sonhos. Tá, mas isso aqui que você não está falando, não sei, apareceu no meu sonho. Vamos ver, tem algo aqui. É aquilo que o paciente fala, não sei, tem sempre que isso aquilo apareceu no meu sonho, não sabe? Quando ele fala, eu não sei, aí entra aquela fala cândida, ele sabe. Ele sabe. O analista lacaniano, ele enforca o sujeito pela palavra. O freudiano não, ele te dá corda. Daqui a pouco ele te pega pelo braço, volta aqui, senta aqui, vamos conversar. O lacaniano, ele sabe que a palavra, ela não só traz vida, ela também mata. Ele deixa a pessoa se enforcar com a palavra. Você não falou isso em análise? Falei, falou, falou. Há pouco tempo uma pessoa falou assim para mim, mas meu problema é dinheiro. Eu falei, não, não é dinheiro. Dinheiro aqui é de menos, dinheiro é um sintoma, é o seu sintoma. A questão aqui é você não bancar o que você fala. Em psicanálise, se você banca o que você fala, nossa, Lacan fala, opa, palavra cheia, sustenta o que fala. O não pagar é um sintoma. A questão é o que vem antes do não pagar. Mas aí tem uma questão lacaniana também, né? Eu não falei para essa pessoa que se paga a análise com a palavra e com a presença. Eu não falei. Ele vem, desculpa, mas ele quer entender o sintoma dele, mas ele está pagando com a presença dele. E Lacan vai quem dizer, já, hã? e Oi? quem já faz isso sem ser analista. Quem, por exemplo, dá corda para a pessoa e depois de cair, puxa o braço dela e faz ela se enforcar com as próprias palavras, já naturalmente, assim. Se é que existe essa pessoa. Olha, eu diria que ela está aí num processo de se tornar uma analista, não sabe, né? Por invocação, né? Por Vai ser invocação. um novo demônio, né? Mas é uma peste no mundo, né? Mais um para ser xingado, que nem o André. Quer falar alguma coisa mais, Bernadette?
Eu ia falar, na verdade, ali da questão de quando acontece uma sequência de sonhos. Por exemplo, eu sonho com alguma coisa, aí lembro daquele sonho, aí tem outro sonho totalmente diferente. Eu acho que não É, chega a acontecer os três sonhos, mas já aconteceu de ter dois sonhos, né? na mesma Diferentes, né? noite? Na mesma noite? Isso. Ou seja, textos diferentes, né? Então, é o que Freud vai falar, né? Ah, mas o que que esse sonho tem a ver com esse outro sonho? É como você está lendo um livro e dentro desse livro chega um texto que tem nada a ver. Peraí, mas essa era a proposta desse livro aqui? Ó. Eu estou lendo um texto aqui que tem nada a ver. Tem sentido, não entendi nada desse sonho. Eu estou sonhando uma coisa, daqui a pouco sonhei outra, eu não entendi nada. Tá, mas foi você que produziu esse sonho. Foi você que produziu esse texto dentro desse layout aí. Foi você que produziu. Então, você deve saber o porquê que você criou aí dois textos diferentes em uma só noite. Uhum. Deve Ou ter um. também assim, também, André, quando acontece de ter assim, não no mesmo dia, né? Na mesma noite, mas uma sequência de sonhos com, por exemplo, com a mesma pessoa, ou, né? Por exemplo, alguém que faleceu. Você sonha não todo dia, mas tem sonhos assim, digamos, próximo da data que a pessoa faleceu, ou próximo do aniversário. O Freud vai falar isso, sonhar com os mortos, né? Sonhar com uma pessoa amada que já morreu. Ela está vívida ainda no sonho inconsciente, viva, né? Ainda existe uma manutenção libidinal sobre essa pessoa, mas aí entra uma questão, né? Esse sonho da repetição, uma coisa é eu estar sonhando com essa pessoa nos primeiros meses que eu a perdi, né? Uhum. Tem a ver com a dor, tem a ver com essa coisa da lembrança, da memória, do Édipo. Outra coisa é eu já passou esse período e passa-se talvez uma década ou duas e eu sonho direto com essa pessoa. Peraí, o que está acontecendo aqui? Né? O processo de aceitação já aconteceu, já elaborei, estou seguindo com a minha vida, mas por que que agora já se passou uma década, né? Por exemplo, aconteceu comigo que passou-se uma década, meu nariz falou assim, tá na hora de enterrar seu pai, né? Foram 3 meses de angústia na minha vida, porque todo dia eu sonhava com o papai. Mas não era uma coisa que eu queria, o que eu pensava. Era algo de, tipo, me despedindo de vez. Pô, mas papai já estava morto, já tinha mais de uma década. O analista esperou passar, né? Agora você vê, né? Esse lugar do analista, não. Espera passar 10 anos. Que demônio esse analista foi, né? Esperou passar 10 anos. Vem cá, tá na hora de enterrar seu pai, né? Eu, como é que é? Enterrar seu pai. Nossa, você não tem noção. Parece que eu vivi de novo esse luto, só que de maneira bem pior. Muito pior. E estava dando aula, atendendo, e o paciente não tá aí para saber como você tá. O paciente vem para análise e joga tudo em cima de você. O aluno quer estudar. E ninguém percebia que eu estava por dentro, gritando. Entrava no chuveiro, eu chorava, porque eu estava revivendo agora um outro luto. O luto da despedida total. Não foi fácil. E o analista comigo ali, ó, pacientemente. Sonhos simbólicos, significantes, tudo. E eu não sonhava com meu pai, já tinha 10 anos. Mas durante 3 meses, todo dia, eu sonhava com meu pai. Então, foi um período em que foi um aprendizado para mim. Foi um período em que eu tive a chance de ver
o que realmente, o que era meu, o que era dele. Não foi só uma despedida, foi também tipo, isso aqui é teu, eu quero o que é meu, mas estou te devolvendo. E foi um aprendizado muito grande. Então, tem que ver, né? Por que que eu estou sendo sempre com essa pessoa? Tem que ver se é uma coisa recente. Se é recente, você tem que respeitar. É o momento que está passando, é a travessia que o sujeito está atravessando. Outra coisa é quando já se passou uma década e a pessoa tem aquele sonho recorrente. Espera aí, é o que está falando aqui? É realmente um despedir definitivo? Tem que ver isso aí. Agora, se é uma coisa recente, perdeu uma ente querida agora e está sonhando com ela, é entender que tem a ver com essa travessia dessa dor. E levar para análise, né? Sempre análise, né? Sim. Sempre análise. E Alguém também mais? Oh, E pode também, falar. assim, André, que eu ia perguntar, né? Quando acontece, né? Por exemplo, se a pessoa sonha, eu já ouvi relatos assim, né? Né? Pessoas que sonharam, tiveram um sonho e aconteceu algo parecido com o que a pessoa sonhou. São chamados sonhos de previsões, né? Ou sonhos telepáticos. Freud já Hum. falou de sonhos telepáticos, que a pessoa, opa, caramba, a pessoa fica até com medo de sonhar. Eu sonho, acontece. Eu sonho, a pessoa fica até com medo de dormir. Eu não vou dormir hoje, não, porque eu não sei. Eu tô com uma previsão que se eu dormir, eu vou ver alguma coisa e vai acontecer daqui a pouco. Então, são chamados sonhos de previsões, sonhos telepáticos, né? Tem um capítulo da obra do Freud, lá no final, acredito que seja o ano que vem, onde vamos estudar telepatia. Freud acreditava em telepatia. Que é isso, Freud? Sim, Freud acreditava. Ele só não quis que o Jung descobrisse ou soubesse que ele sabia de telepatia. Ele proibiu o Ferenczi e o Anton Henk para não falar. Mas sabe como é que é discípulo, né? São fofoqueiros, né? Foram lá e contaram para Jung. Olha, Freud acredita em telepatia. Eu tenho uma colega que é assim, ela tem esses sonhos assim que são meio recorrentes, assim, ela tem o sonho e acontece uma situação assim, É que meio parecida. assustador, né? Como é que você está aqui e sonha com o que vai acontecer daqui uma hora, daqui a uma semana, um mês, um ano ou 10 anos? Como é que é isso aqui? E quando você vê, você fala, mas eu sonhei com isso aqui. O que que é isso aqui? Como é que é isso? Eu sonhei com isso aqui. E eu falo para vocês, né? é, eu mesmo, eu mesmo não sei encontrar resposta ou explicação. E falo hoje como psicanalista, que ainda estou aprendendo. Esse mês de março fez 21 anos que eu estou nesse percurso. Eu falo para vocês, tem coisas que eu falo assim, aqui não cabe teoria, aqui não cabe explicação, aqui cabe só aceitar. Nós em si já somos um grande enigma. Não dá para. A psicanálise não define o sujeito, a psicanálise nos convida a vir a ser. E vir a ser não dá para definir o ser. O ser também está em construção eterna. Então, dizer o que é um sonho, o que é a psicanálise, o que é ser um analista, sei. Eu tenho visto alguns colegas aí no Instagram fazendo os vídeos, olha, psicanálise é isso. Eu falei, nossa, que ousadia! Será que ele pelo menos leu alguma coisa do Lacan acerca disso aí? Ou ele chegou, será que ele chegou de Freud? Sei, também a gente está numa época que ninguém quer ler um clássico, né? Estamos na época do TikTok, época dos vídeos rapidinhos, ninguém mais quer ler um tratado, ouvir um Chico Buarque da vida, ouvir aí um Caetano, essas coisas clássicas que pertencem à nossa cultura, né? Uma Maria Bethânia da vida. Tem umas coisas muito recortadas, você percebe? Eu tenho receio
que os sonhos serão daqui para frente recortados, em que a pessoa vai trazer isso para análise, e o analista tem que estar atento. Isso aqui é um sonho de recorte, não é um sonho inteiro. Porque o ser humano hoje está vivendo de recortes, falas recortadas. Não há mais aquela coisa de sentar e fazer uma produção, ler e reler, trocar ideia com um colega. Vem cá, o que é isso aqui? Será que esse texto ficou legal? Eu tenho uma paciente que mandou para mim o artigo dela. Depois conversa comigo, eu falei, tá legal. 12 laudas, o artigozinho dela. Estou lendo, a gente vai trocar uma ideia na análise, mas você vê, se a pessoa traz isso para análise, é porque vê que seu analista está interessado na história dela, no texto dela. O paciente percebe quando o seu analista é interessado nele. Ele percebe. Até explora a hora. A NASA bateu 40 minutos, ele te segura por mais 10 minutos. Só mais um instantinho, né? Aí você fala, para. Não, mais um pouquinho, lembrei de algo aqui. Sabe aquele movimento de piano? Não direi nomes, mas haverá sinais. Olha o Fábio aí, voltou. Não direi não, eu falei que haverá sinais, sinais estão aparecendo. No final, não, lembrei de algo, falei, é mesmo, né? Eu lembrei de uma história interessante que me chegou também esse sonho. E quando a pessoa tem um sonho, ela percebe que está dentro de um sonho e tenta controlar o fluxo do sonho. Para ter o final que ela quer, ela não consegue. O Jung vai falar sobre essa consciência de que está sonhando, né? Tem um capítulo dele que ele se dedica a isso. Está sonhando. Ele vai dizer que essa pessoa agora acordou para o mundo dos sonhos. Ela sabe que está sonhando, né? Está ganhando uma outra consciência, está ganhando uma outra percepção psíquica. Porque você só vai ter conhecimento e noção do mundo psíquico. Freud vai dizer, e acredito que a Bernadette tenha lido essa passagem, que o mundo psíquico é maior do que isso aqui fora, gente. Muito maior. Quem assistiu essas 2 últimas videoaulas, eu falo lá, eu releio o texto, em que Freud vai falar, o mundo psíquico, o mundo do inconsciente é muito vasto, é muito profundo. Não é isso aqui, não. Então, a análise lhe proporciona você despertar para o mundo psíquico. Um mundo onde a lógica escapa, onde a compreensão passa batido. Mas é o nosso mundo. Alguma mais contribuição, pessoal, sobre sonhos? Alguma dúvida? O Anderson, para quem não sabe, já comprou um livro de semiótica, ele vai estudar mais sonhos, que ele vai querer clinicar, trabalhar com sonhos, ele está aí numa elaboração, me autoriza ou não no meu desejo de atender. Vem alguns caboclos me perturbar, estou comendo, tomando meu café, chega em cima de mim e joga lá uns textos estranhos. Eu falo, menino, deixa eu comer quieto aqui, mas fica me perturbando. É o atravessamento que ele está vivendo, né, gente? Pois é, bem por aí. Alguma mais contribuição, alguma dúvida, pessoal? Lembrando que essa live é um encerramento do modo interpretações dos sonhos, tá? O 5, tá? Na próxima quinta-feira vamos ter uma aula muito legal, muito prática. E eu já conversei com a Bernadette aqui. No mês a cada quinta-feira do mês, ao invés de eu fazer as lives vão existir, nós vamos ter estudos de casos para aqueles que já estão em percurso ou para aqueles que têm dúvida. Essa questão da direção do tratamento, identificar as estruturas, fazer um enquadre, né? Inclusive vai ajudar, porque o próximo módulo, agora no final do mês de abril, nos fundamentos, vai ser sobre técnica, e técnica psicanalítica vai falar sobre isso, sobre escuta, sobre você fazer uma entrevista,
direcionar a análise, né? É, você enquadrar que estrutura é essa, se é histérica, narcisista, depressivo, psicótico, sociopata, quem é que está aqui falando comigo na análise? Então, vai ajudar bastante, né, para vocês que estão aí em formação e para aqueles que já estão em percurso analítico e para aqueles que desejam aí se autorizar na clínica, que é no caso aí o Anderson, que já comprou o livro de semiótica e quer entender melhor os sonhos. Alguma dúvida a mais, gente? Alguma contribuição sobre esse encerramento desse módulo? Da minha parte, está ótimo, André. Tá bom? Por hora. Gente, muito obrigado pela participação de vocês, tá? Eu esperava que viesse mais alunos. Para quem não sabe, nós estamos no processo de materializar essa escola, tá? Pretendo que, eu pretendo sim, que daqui a um tempo a gente possa nos conhecer pessoalmente. Anderson, Fábio, Bernadette, vêm ao Rio de Janeiro, né? Conhecer um pouco da escola dela e assim, a gente trocar ideias, trocar figurinhas culturais, que eu acho que isso é muito rico, né? Cada uma aqui é de uma parte do Brasil. Eu sou do Rio de Janeiro, Anderson é de BH, Fábio é de São Paulo, Bernadette é de qual estado? Eu estou no momento em Santa Catarina, mas eu sou do Paraná. Olha aí, Santa Catarina. Olha, gente, olha que diversidade tem aqui, né? Uma diversidade cultural, que coisa linda, né? Imagina esse povo sonhando, como é que deve ser. Então, a proposta é a gente produzir canecas, camisetas, bonés, chaveiros, agenda, caderno, com o nome da escola e com o logotipo da escola, né? Para cada aluno. E muito obrigado por vocês estarem aqui, confiando na vida de vocês nesta formação. E para mim é uma honra fazer parte da história de vocês, fazer parte dessa construção e ver que daqui a pouco cada um vai estar no seu percurso atendendo, palestrando, escrevendo. Eu falo assim, caramba, foi aluno da escola. Para mim vai ser uma honra, vai ser uma alegria. E o sucesso de vocês será a minha grande alegria, porque eu falar, caramba, entenderam o que é psicanálise, entenderam o que é clínica, entenderam o que é uma escuta realmente atravessada pela psicanálise. Então, para mim, uma grande alegria ser o professor de vocês de psicanálise. E eu agradeço de verdade por vocês confiarem a vida de vocês à minha pessoa, tanto como aluno, como também analisando-os, né? A Bernadette é nossa aluna, mas ela não é me analisando, já atendi um tempo atrás, hoje ela está no processo aí, se vai ficar com uma freudiana ou uma lacaniana, a gente não sabe, né? Ela está aí, né? Fazer análise com lacaniano, você tem que respirar fundo, né? É. Porque eles são pessoas assim, que eu não sei, acho que os lacanos, acho eles mais endemoniados, gente. Se você estiver errado, vocês me corrijam. Eu acho eles mais perturbados, não sei. Gente, bom descanso para todos, tá bom? E muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado, André. Obrigada, Obrigado, boa noite. Boa noite. obrigada, né? Boa noite para todos vocês. Bom descanso, gente.